Olá, galera, tudo bem? Espero que estejam todos bem, se cuidando, que é muito importante, né? E aproveitando esse tempo para estudar. Bom, olha só, a semana passada nós encerramos o assunto 2 da nossa apostila. Ah, vocês não têm, né? Não, agora tem. Ah, não sei. Agora nós vamos entrar no assunto 3. O assunto 3, ele vem falando sobre os conceitos básicos, os conceitos essenciais, né? Operacionais para a leitura de um texto literário. Agora você sabe o que é um texto fictício, o que não é, o que é um texto literário, o que não é. Agora vocês precisam saber quais são os conceitos essenciais para esses textos. E aí, o que a apostila traz? Lá na página 168, ela vem falando sobre verso, prosa e verso e sobre prosa e poesia. Existe diferença? Berlim. E eu vou explicar essas diferenças para vocês, tá bom? Vai ser bem rapidinho, super simplesinho, sem problemas, moleza. A tia tá com o cabelo desbangaiado. Home office é terrível, gente. Mas vamos lá, ó. Bora comigo. Qual a maior diferença entre uma prosa e um verso? Bom, meus amores, é simples. A prosa são aqueles textos constituídos por linhas contínuas. Por exemplo, olha, eu tenho um caderno. Não tenho um caderno. Tenho aqui, ó, um texto. Tá vendo? Texto do meu estudo de psicanálise. Se vocês pararem para analisar, embora sejam duas colunas em cada folha, vocês vão perceber que em ambas as colunas, a margem é obedecida, toda a margem pré-estabelecida, ela é obedecida. Se vocês pegarem uma apostila, por exemplo, vocês vão ver que quando se trata de texto nesse formato, ó, de uma margem a outra, obedecendo a linha contínua, nós chamamos essas obras de texto em verso. Quais são os exemplos de texto em verso? Nós temos os romances, as crônicas, as fábulas, as narrativas, enfim. Um texto em verso é aquele que obedece de uma extremidade da linha, da margem, até a outra, sem interromper, tá bom? Isso é um texto em verso. E agora vamos falar da estrutura em prosa. O que é um texto em prosa? Simplíssimo, simplíssimo, simplíssimo. Prosa são aqueles textos... Ó, prosa. Acho que eu tô com a cabeça. Verso. Prosa são aqueles textos que obedecem de uma extremidade à outra. Ele obedece à margem todinha da folha do caderno. Certo, meus amores? Certo, tchutchucos? E o verso. O verso é aquele em que há uma quebra do texto no meio da linha. Quais são os principais exemplos de texto escrito em versos? Poemas e letras de música. São os principais textos escritos em versos. Sabe por quê? Porque embora tenha espaço para eles continuarem a informação, eles quebram no meio da linha e abrem uma nova linha. Só isso é a grande diferença para um texto em verso e um texto em prosa. Um texto em prosa, os livros que nós lemos, normais, de literatura ou não literário, o Harry Potter, Crônicas de Nárnia, A Culpa é das Estrelas, Dom Casmurro, tudo texto em prosa. Tudo, por quê? Obedece de um canto da folha até o outro. Tá bom? Eu li uma coletânea de poesias, de poemas. Ou eu gosto de ler letras de músicas. Tanto os poemas quanto as letras de músicas, ambos são escritos em verso. Por quê? Embora tenha espaço para continuar na mesma linha, ele se quebra e abre uma nova linha com a continuação da informação. Sucinta, sem problemas, ok? Agora vamos ver a grande diferença da poesia para a prosa. PP, qual a diferença de uma e outra? Pão. Poesia é a maneira que o poeta encontra para se manifestar.
Quer ver um exemplo? Hoje eu fui assistir um pôr do sol e foi tão poético. Por que foi poético? Porque enquanto eu estava assistindo ao pôr do sol, ele despertou em mim reflexões, ou ele despertou em mim emoções. Esse despertar de sentimentos nós chamamos de poesia. Ou poesia é a arte de fazer poemas. Ok? E o que é uma prosa, de novo? Prosa ou um texto prosaico são os livros literários que a gente acabou de falar. As novelas são texto em prosa, né? Você pega lá uma novela de Valcir Carrasco, que é um escritor brasileiro. Ele escreve para novelas da Rede Globo. Ele tem vários livros que são novelas. Quer um exemplo, uma dica de leitura bacaninha? Vida de Droga, de Valcir Carrasco. É uma novela publicada, maravilhosa, inclusive. Eu li e eu adorei. Faz um tempão que eu leio, mas ele é ótimo. Muito bom mesmo, eu recomendo. Isso é um texto em prosa. E poesia é a arte de fazer poemas, ou a arte de poematizar, compor uma letra de música, inspirar-se em algo. Isso é poesia. Tô apaixonada pelo fulano, ele é tão poético. Que ele é um galanteador, que ele é romântico, que ele é carinhoso. Pronto, isso é ser poético, tá bom? E agora vamos ver a diferença entre poema e poesia. Se eu já sei que a poesia é a forma, é o nome da arte, poema é a arte concretizada, é a arte escrita, tá bom, meus amores? E em que estrutura que é feito um poema? Verso, certo? Verso, acabou. Por que ele é verso? Porque se você pegar um poema, olha o exemplo desse daqui, ó. Olha quanto espaço ele tem, mas ele se quebra no meio e vai abrindo novas linhas. Cada linha dessa nós chamamos de verso, ok? Agora, quando os poemas, eles abrem espaços, igual, por exemplo, tem uma informação, aqui tem um espaço maior, a continuação do poema. Essa abertura de espaço, esses pequenos grupos, aí nós chamamos de estrofes, mas é assunto para outra aula, ok, meus amores? Basta vocês saberem que poesia é a arte de fazer poema ou de se expressar. Poema é a poesia escrita. Versos são esses textinhos de poemas, letras de música. E prosa é o modelo de escrita que a gente está mais acostumado a fazer. As nossas redações, a maioria delas são textos em prosa, a menos que a professora diga assim, faça um poema, escreva uma letra de música. Se eu falar uma dessas duas versões, vocês vão fazer em verso. Se eu disser, faça um texto argumentativo, faça um texto descritivo, faça um artigo de opinião, um texto dissertativo argumentativo, qualquer um desses últimos que eu disse, texto em prosa, porque vai obedecer toda a linha, toda a margem do seu caderninho lindo, maravilhoso. Acabou! Simples assim, aulinha, ó, topzera. Se tiver alguma dúvida, meus amores e amoras, eis-me aqui, não hesite em chamar, tá bom? É até um prazer, é uma forma que eu tenho assim de ocupar meus dias. Tô aguentando mais agora, né? Tá aqui, ó, doendo o coração da tia. E as atividades são da apostila nas páginas 168 a... porca, né? Porquinha, né? A 171. Façamos o seguinte. Eu vou ver se as apostilas chegaram e se elas já foram entregues. Se não, mandarei fotos das atividades, tá bom? No mais, é isso. Beijos de luz, abraço bem forte. E sim, estou morrendo de saudades. Se cuidem, meus amores.